Gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula, né? O primeiro dia do resto da vida acadêmica de vocês, tá? Para mim é um prazer muito grande dar início a essa vida acadêmica na instituição, tá? Então, assim, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Teyson Viano, certo? Sou profissional de educação física, como eu já vi falar agora há pouco com vocês, certo? Tenho algumas especialidades, também sou teólogo, né? Também sou pedagogo, tenho outras formações também a nível de especialização, né? E sou mestre em ciência da educação, tá? Então, é um prazer muito grande tê-los aqui hoje na nossa instituição, né? Falo pela Unip, Uniplan, tá? Sejam todos muito bem-vindos, ok? Queria conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa metodologia de aula, tá? Essas nossas aulas, todas as nossas aulas, elas são gravadas, tá? Elas ficam disponibilizadas aí no portal de vocês, no streaming do portal de vocês, certo? Mas também ela vai ficar gravada, né? E eu vou disponibilizar para vocês no meu canal no YouTube, tá? Então, assim, terminou essa aula, imediatamente eu já vou fazendo o download, certo? Dessa aula, e já vou colocando lá no meu canal no YouTube, tá? Então, esses são os meus contatos, ok? Então, se vocês já tiverem grupos de WhatsApp, tá? Se vocês quiserem já me incluir nesses grupos de WhatsApp, também eu agradeço, até porque eu já vou enviar para vocês o material da nossa disciplina, né? Esse é o meu número de telefone, e esse telefone é o WhatsApp também, tá? Professor. Então, pois não, quem fala? Com licença. A Maria Clara, é porque tem uma aluna também que está tentando entrar na aula e não está conseguindo. A gente vai ter, de vez por outra, a gente vai ter esse problema. Mas eu acredito que seja um problema de conexão. Ela está mandando mensagem para mim, dizendo que não está dando para entrar na aula. Pede para ela reiniciar, sair do aplicativo e reiniciar, porque aí pode ser que dê certo. Mas a gente está... Okay. Pode ser também problema de conexão, pode ser problema na internet dela, pode ser várias coisas que podem acontecer. Tá bom? Tá ok. Obrigada. Mas diga para ela que não se preocupe, nessa nossa aula ela vai ser gravada e vai ser publicada lá no meu canal no YouTube. Tá? Então, tá bom. Aí tem o número do meu telefone, tá? Tá, DDD 85, para quem, né? Porque eu estou em Fortaleza, tá? Meu número 988129094. Esse é o meu endereço no Instagram, certo? @prof_Teyson, tá? E esse é o meu endereço no canal no YouTube, tá? Prof. Teyson Viano, certo? E lá vocês podem assistir minhas aulas, inclusive tem outras aulas também no curso de enfermagem, né, que eu também dei aula no curso de enfermagem para uma turma maravilhosa, né, de enfermagem que eu tive há 1 ano atrás e há 2 anos atrás também, né? Enfim, uma turma bastante competente e bastante profissional, tá? Então, vocês podem ter acesso aos os meus conteúdos lá no meu grupo, né, no meu canal no YouTube, tá bom? E lembrando que essa nossa aula ela vai ser postada lá assim que acabar essa nossa aula aqui, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação a fazer? Oi, professor, quem não tem grupo? Sim. Quem não tem grupo, eu posso lhe chamar no privado para você me enviar as aulas? Pode sim, pode sem problema, tá bom? Pode me chamar no privado. Obrigada. Assim, tu fala de onde, Andressa?
Eu, Paulo do Araturi. Pronto. Ao Caio. Agora falamos agora há pouco. Eu acredito que daqui a pouco, com a nossa interação também lá no chat, pelo Teams, tá? Pelo Microsoft Teams, a gente vai acabar se conectando, né, nesse mundo digital e também criando um grupão, tá? O grupão da turma de vocês. Então, é interessante que lá no chat, se alguém já tiver grupo, tá? Já vai adicionando as pessoas também no grupo, para que a gente possa dar um prosseguimento e um desenvolvimento tranquilo no restante da turma, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Alguém queria falar? Professor, licença. Pamela, né? Pois não, querido. Quem não tiver no grupo do WhatsApp, deixa o número nos comentários que as meninas do grupo, da que está lá, adiciona. Porque é um grupo de enfermagem só. Ótimo, beleza. Vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Ei, Samla, eu já pedi para colocar ele no grupo já. Obrigado, Pronto. obrigado. Mais tarde tem material, tem brincadeira no grupo, tá bom? Vamos lá. Vamos dar início à nossa vida acadêmica, né? Então, nós vamos ter, né, durante esses nossos encontros virtuais, nós vamos ter 15 encontros, tá? Então, nós vamos, em março, né, começando a partir de hoje, dia 22 de março, e temos um próximo encontro dia 29. Em abril, nós temos os dias 5, 19 e 26. Em maio, nós temos o dia 3, 10, 17, 24 e 31. E em junho, nós temos o dia 7, 14, 21 e 28 de junho. E aí a gente fecha os nossos 15 encontros presenciais virtuais, né? Vamos dizer assim, nossos encontros virtuais. Lembrando que todas as nossas aulas, tá? Elas são gravadas. Se você não quiser assistir no streaming do Microsoft Teams, você pode assistir lá pelo meu canal no YouTube. Então, vocês podem se inscrever lá no meu canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, tá? E vamos divulgar esse material para que mais pessoas sejam alcançadas com ele, tá bom? Então, vamos para frente. Bom, na nossa vida, estudantil, vamos dizer assim, certo? Nós vemos a disciplina de ciências, a disciplina de biologia, né? Já desde que lá meados de 6º ano, 7º, 8º ano, né? E 9º. Nós vimos biologia também no ensino médio e agora nós estamos vendo no ensino superior, tá? Então, uma das partes, né, da biologia que nós estudamos, e nós, principalmente como profissionais da saúde, né, alguns já são profissionais da saúde, porque são técnicos em enfermagem, alguns outros não, mas estão entrando agora, né, e queria de antemão desejar a todos vocês muito sucesso, tá? Então, uma dos estudos mais basilares que nós temos na biologia é o estudo das células, tá? Que a gente vai chamar de citologia, certo? Então, assim, a célula, né? A célula, ela é a unidade morfofisiológica de todos os seres vivos, tá? Então, assim, por que que eu falo que é a unidade morfofisiológica de todos os seres vivos? Porque ela dá forma e também desenvolve algumas funções nos seres vivos. Não somente nos humanos, mas em todos os seres vivos, tá? Desde o homem ao cachorro, a lagarta, ao pássaro, né?
em todas as estruturas, né, em todos os seres vivos, a árvore, né, as árvores, etc. Então, em todos os seres vivos, nós temos, né, todos os seres vivos, eles são compostos por células, tá? Então, as células, elas são a base para a geração dos organismos vivos, até porque nós também, seres humanos, nós somos formados através de duas células, né? Um espermatozoide e um óvulo, né? Então, através das células é que nós nos damos conta da nossa vida, né? E da geração também de organismos vivos para o futuro também. Então, todos os seres vivos são formados por células, né? Do ser humano até os micro-organismos, que são responsáveis pelas interações na natureza e podem ser encontrados no ar, no solo, enfim. Aí, como diz o slide, né? Então, nessa introdução à citologia, a gente pode falar que todo ser vivo é composto por célula. Célula ou células. Por que célula? Porque existem organismos vivos que são unicelulares, né? Ou seja, são organismos vivos que são compostos por uma única célula, tá? Mas também existem organismos que são pluricelulares, ou seja, são organismos vivos que são compostos por várias células. Nós somos um exemplo disso, né? Nós somos formados por várias células, ok? Então, desde que o mundo é mundo, que nós temos certas curiosidades em relação ao estudo do ser vivo, né? O estudo dos seres vivos e ao estudo também do homem, de uma forma geral, tá? Então, a história da biologia celular, né, ou da citologia, ela está ligada diretamente também ao estudo e ao desenvolvimento tecnológico, né? E isso tornou possível o estudo da célula. Em que parte do estudo do desenvolvimento tecnológico a gente está falando, né? Então, a partir do século XIV, lentes de vidro começaram a ser usadas para correção de defeitos de visão, ou seja, começaram a criar os óculos, e daí, como existem alguns problemas nas lentes, alguns problemas nos olhos das pessoas, da qual esses olhos precisavam de ter uma lente que aumentasse um pouco mais a nitidez, né? O homem percebeu que poderia aumentar cada vez mais a potência dessa lente até chegar a estruturas que antes não eram vistas a olho nu, né? Antes não eram vistas de uma forma assim límpida, né? De uma forma limpa, ok? Então, essa tecnologia, né? Essas tecnologias, elas foram possibilitando o homem a descobrir coisas e descobrir um mundo minúsculo, né? Que existe ao nosso derredor, certo? Então, os primeiros estudos sobre a morfologia da célula começaram com a popularização dos microscópios ópticos rudimentares no século XVII, né? Inventado lá pelo nosso querido Robert Hooke, né? E, posteriormente, complementados com técnicas histológicas dos séculos XIX e XX, né? Como alguma aplicação de alguns corantes, né? E alguns conservantes também, permitindo também a observação mais detalhada dessas estruturas celulares, né? Como, por exemplo, a diferenciação entre uma célula animal e uma célula vegetal, tá? As estruturas, né? As estruturas com relação à membrana plasmática, estruturas como organelas citoplasmáticas, enfim, todas elas são estudadas, né? A partir vamos dizer assim, dessa ampliação dessa unidade morfológica. Ok? Tranquilo, gente, até aqui? Sim. Sim, tá tudo tranquilo. Qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa,
vocês podem... Eu queria pedir para a Ariadna, o João Vitor e a Fabrícia desativarem a mãozinha de vocês, certo? Porque aí eu fico pensando que vocês querem falar alguma coisa, né? Mas assim que vocês tiverem alguma coisa, alguma dúvida ou alguma pergunta a fazer, tá? Vocês podem ativar os microfones de vocês sem nenhum problema, e daí vocês podem fazer a pergunta, ok? Professor, com Beleza. licença. Pois não. Só pedir para quando o senhor for apresentar esses slides, colocar um outro fundo, porque fica muito ruim o branco. Como assim? O Fica fundo muito branco ruim fica... para a gente ver o que tá digitado. Mas está digitado em preto, não tá dando legal não para você ver aí? Aí sim, Tu tá assistindo ela no celular? bem apagadinho. Tu tá assistindo ela no celular? Tá aparecendo um pouco. Pra mim tá ok. Tu tá assistindo aula no celular? Sim, tá ok. Ótimo também. Então aumenta o brilho da Eu tela. acho que todos nós assistimos pelo celular. Pronto, então assim, você pode aumentar o brilho, da tela, vai te ajudar. Ok? Então, continuando, tá? Então, desde que quando começou esses estudos, né, com relação à morfologia da célula, que o homem ele veio fazendo, né, uma espécie de uma taxonomia, né? O que é isso, essa taxonomia? É você chegar e ver estrutura, né, os níveis de organização celular, né, a partir da própria célula. Então, como a gente já tinha falado anteriormente, a célula ela é a unidade morfofisiológica e funcional do indivíduo, tá? Então, o que quer dizer com isso? Certo? Que ela dá estrutura, né? E também assume uma questão funcional também, né? E ela é comum a todos os seres vivos e podemos encontrar seres constituídos por uma ou mais células, como a gente já havia falado anteriormente, certo? Então, as células, elas são as principais responsáveis por realizar todas as funções vitais, como a reprodução, o crescimento, a alimentação, movimentação, reação aos estímulos externos, respiração, enfim, todos as estruturas que dão, né, que têm as suas funções vitais, elas têm essas funções por conta das células que formam esses órgãos, né, que vão desenvolver essas funções, ok? Então, ela é a função, a unidade funcional desses órgãos, vamos dizer assim. Então, sendo assim, a célula é a menor parte do ser vivo capaz de desenvolver-se, reproduzir-se. Até porque as células elas podem ir se desenvolvendo, né, a nível de estrutura, né, e podem também se reproduzir a partir de uma própria outra célula, tá? Ou seja, a menor parte do ser vivo onde encontramos as propriedades básicas da vida, certo? Que é outro conceito também que a gente pode dar para as células, tá? Então, a célula, nós, agora mesmo, nesse momento, as nossas células estão trabalhando, né? Estão exercendo as suas funções, tá? Para que a gente esteja vivo agora, certo? Ou seja, através de uma contração e de um relaxamento dos músculos intercostais, tá? No qual a gente faz o movimento respiratório, né? As nossas células cardíacas, na qual elas estão trabalhando para que haja contração, né, cardíaca, para que a gente possa para o coração bater, enfim, as células do sistema nervoso estão realizando as sinapses, né, para que você possa ter
discernimento no que você vai falar, e até muscular no que você vai também falar através do sistema fonador, né, do sistema da musculatura, enfim. E essas células, elas estão, além de estarem ativas, estão funcionando de uma forma eficiente, ok? Então, assim, em relação à morfologia e à estrutura, né, existem dois grupos musculares, dois grupos celulares, que são as células procariontes, tá? E as células eucariontes, certo? E o que são essas células procariontes e as células eucariontes? Vou voltar aqui o slide aqui, antes da gente adiantar, certo? As células procariontes, ou seja, esse termo pró, né, dessa palavra, ela tem uma origem que significa, assim, que é uma coisa bem rudimentar, certo? Então, o que significa isso? Está relacionado com uma estrutura da célula chamada de membrana nuclear, tá? Ou seja, os seres que são procariontes, o material genético deles, tá, é misturado com o material das organelas citoplasmáticas da célula, tá? Ou seja, é meio que, vamos dizer assim, meio que bagunçado a estrutura organizacional dos seres procariontes, tá? Enquanto os seres eucariontes, tá, eles compõem uma estrutura mais organizada, eles têm uma membrana nuclear. Então, o núcleo, ele é revestido, né, por uma membrana nuclear, né, e o DNA e o RNA, que são as estruturas que estão dentro do núcleo, elas estão separadas das outras estruturas, beleza? Então, assim, falando um pouquinho mais sobre a estrutura das células procarióticas e eucarióticas, tá? Então, de uma maneira geral, independente do formato, né, todas as células são constituídas por um envoltório denominado membrana plasmática, tá? Um material citoplasmático e um material genético, tá? Sabe aquela história lá da 3ª série do ensino fundamental, quando a tia chegava e dizia assim, como é que se compõe a célula? Aí você escrevia lá, membrana, citoplasma e núcleo. Muito bem. Genético. Muito bem. Membrana, citoplasma e núcleo, certo? Que são as partes da célula, tá? Então, a célula ela se compõe de 3 partes. A membrana, o citoplasma e o núcleo, certo? E essas estruturas, elas são muito bem definidas, e vocês, pelo menos em livros, vocês veem isso muito nítido, certo? Então, vocês não tem problema de visualizar essas estruturas, certo? Então, só que, o que acontece? Como eu havia falado, nas células procarióticas, o material genético ele é solto no citoplasma, tá? Então, você tem o material, nas células procariontes, você tem a membrana e o citoplasma. Só que o material genético está lá solto. Imagina como se vocês tivessem um ovo, tá? Imagina um ovo. Então, aquela pelezinha do ovo, tá? É como se fosse a membrana plasmática. Aí, imagina o ovo, imagina você tirar a casca do ovo toda, certo? Tira a casca do ovo todo, mas não arrebenta o ovo, tá? Vamos lá, fazendo essa proeza. Tirar a casca do ovo, mas sem arrebentar o ovo, tá? Então, aquela pelezinha fininha, tá? Aquela pelezinha fininha do ovo, a gente vai dizer que é a membrana plasmática, tá? Membrana plasmática. Nós vamos entender como aquela clara, né? Clara do ovo, como se fosse o citoplasma, tá? E nós vamos entender a gema do ovo como se fosse o núcleo dessa célula,
certo? Quero que vocês visualizem isso, tá? Então, essa é uma célula eucariótica, ou seja, tem tudo bem definido. Só que vamos dizer que nesse ovo, a gema seja furada, tá? A gema seja furada, não, ou seja, não tem aquela pelezinha, porque na gema também tem uma pelezinha. Aquela pelezinha a gente vai chamar de membrana nuclear, tá? Ou seja, aquela pelezinha da gema é a membrana nuclear. Então, a gente tira aquela membrana nuclear, ou seja, a gema está toda derramada no meio da clara. Então, aquilo ali é uma célula procariótica. Ou seja, elas não têm essa membrana nuclear para separar o material genético do material citoplasmático. Certo? Paulo Ricardo. Pois não, querido? Nome de cantor. Professor, o meu PDF ainda está no 2. O senhor continua no 2 ou está em qual PDF? Estou no 10. Reinicie seu celular. Certo? Reinicie teus slides, que aí tu entra no normal. Acho que deve ser a tua conexão. Tá assistindo tá assistindo pelo celular? 4G ou é banda larga? Às vezes o 4G ele tem esse problema, até porque essa Microsoft Teams é uma ferramenta pesada. Então, às vezes, ele dá uma travada realmente. Tá bom? Tá, então, okay. te orienta a sair da plataforma e a entrar novamente. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o nosso texto. Tá? De uma forma geral, independente do formato, todas as células elas são constituídas por um envoltório denominado membrana plasmática, como a gente já havia falado, um material, né, o citoplasma, e um material genético, sendo que as células procarióticas possuem esse material genético solto no citoplasma. São pobres em membranas. E as eucariontes possuem um núcleo delimitado por uma membrana nuclear. Ou seja, de uma forma geral, certo? As células eucariontes, elas são completas em membrana plasmática e membrana nuclear. Só que as procarióticas, elas só têm a membrana plasmática, elas não têm membrana nuclear. Ficou claro, gente, isso aí? Sim. Beleza? Sim. Se vocês fossem fazer uma prova hoje, vocês acertariam a questão, né? Espera-se, né? Então, vamos lá. Nas células eucariontes, né, elas possuem no interior do seu citoplasma diversas estruturas, que a gente vai chamar de organelas citoplasmáticas. Por que a gente chama de organelas citoplasmáticas? Porque são órgãos pequenininhos, né, organelas, e elas estão mergulhadas dentro do citoplasma. O citoplasma é um meio aquoso, né, que ele nem é gel e nem é água, ele é um meio, como é que a gente vai falar, meio aquoso, né, é um citosol, vamos dizer assim, uma estrutura coloide, né, vamos dizer assim, e ela tem várias estruturas dentro, como o núcleo, né, da própria célula está lá dentro, está mergulhado dentro do citoplasma, certo? Outra estrutura que são as mitocôndrias, tá? Complexo de Golgi, retículo endoplasmático, tá? Tanto liso quanto rugoso, os ribossomos, os lisossomos, enfim, outras estruturas, todas essas estruturas estão mergulhadas lá no ambiente do citoplasma. Já nas células procariontes, né, no seu citoplasma existem ribossomos, né, e também o material genético está disperso, e possuem uma parede celular rígida, o que permite forma e proteção da célula. Já que eu não tenho uma parede, uma membrana nuclear para proteger o núcleo, uma parede celular mais rígida. Pois não, Gerlane? Boa noite, querida. Gerlane? Boa noite, professor. Boa noite. Você está ouvindo?
Estou ouvindo. Você fala de onde? Da Calcaia. Seja bem-vinda. Obrigada. Pois não, querido. Eu queria saber se a gente tem acesso a esses slides. Pronto, vamos lá. Uma moça, agora há pouco, certo? Me fugiu o nome dela agora, pediu para que vocês colocassem o número do telefone de vocês nos comentários, certo? Do chat, tá? Que ela vai incluir, calma, ela vai incluir todo... Oi? Eu pedi pro pessoal da Calcaia, quem for da Calcaia, colar com o número e o nome, né? Que eu vou criar um grupo. Aí, inclusive, eu colocasse o seu número, que aí eu já lhe adiciono. Pronto, o meu número está lá no início dos slides, mas eu vou, quando chegar lá no final da aula, eu volto novamente a ele, certo? Pronto. Eu preciso estar nos grupos de vocês. Por quê? Assim que acabar a aula, eu vou criar. Exato, porque eu preciso enviar para vocês as minhas aulas, certo? E aí vocês já se programam mediante isso, tá bom? Pronto. Aí quem for da Calcaia, por favor, olha o chat e coloca o número com o DDD e o seu nome do lado, por favor. Obrigado, Gelane. Vamos lá para frente. E aí, gente, lá no grupo eu vou colocando os meus slides para que vocês possam acompanhar as aulas, ok? Então, vamos lá. Então, como a gente está falando, a estrutura da célula eucarionte, ela tem uma estrutura organizada, né, em membrana, citoplasma e núcleo, só que nas células procariontes, elas não têm essa organização, elas só têm membrana e citoplasma. Como não tem uma membrana nuclear, ali fica tudo solto, material genético misturado com material citoplasmático também, ok? Então, não é uma estrutura bem organizada como a eucarionte, tá? Aí a gente tem a ideia, né, de uma célula eucarionte, tá? A gente está visualizando aí. Todo mundo está visualizando a célula, gente, aí no slide? Sim, está ótima a imagem. Sim. Pronto. Então, assim, aí a gente pode ver a célula, né, junto com o esquema, né, uma estrutura de uma célula, e aí a gente identifica claramente a membrana plasmática, o citoplasma, algumas organelas citoplasmáticas, a gente vê o núcleo da célula, né, uma membrana nuclear também, né, da célula, enfim, dá para a gente ver nitidamente aí que é uma estrutura organizada, né? É uma estrutura que tem as suas partes bem divididas, né? Entre membrana, citoplasma e núcleo, certo? Aqui nós temos outra célula, tá? Que é a célula vegetal. Essa outra que a gente estava vendo é uma célula animal, tá? Uma célula animal. Já essa célula, você está dando para visualizar essa célula? Sim. Pronto. Essa célula, ela é uma célula vegetal. Elas são células eucariontes, ou seja, são células que a estrutura é organizada em membrana celular, né, membrana plasmática e membrana nuclear também. Tá? O núcleo ele é separado do citoplasma. Só que existe uma grande diferença entre uma célula vegetal e uma célula animal, certo? Que a gente vai chamar de parede celular, certo? Essa parede celular, ela é uma estrutura... A célula vegetal tem os cloroplastos, né? Exato. Tem essa outra diferença também, Gabriel. Então, assim, nós temos uma estrutura básica que diferencia essa célula animal da célula vegetal, que é a parede celular, tá? Então, essa parede celular é uma estrutura que só existe na célula vegetal, certo? E essa parede celular, ela compreende uma estrutura que ela envolve a parede, a membrana plasmática da célula. Tá dando para entender? Então, assim, ela, além de ter a membrana plasmática, tá? Ela também tem a parede, né, celular,
ou parede celulósica. Muitas estruturas falam dessa forma, certo? É um componente a mais, né, de proteção da célula, tá? Tem os cloroplastos, como o Gabriel agora falou há pouco, né? Que tem as suas funções específicas, tá? E também tem as mitocôndrias, né? O retículo endoplasmático, né? Enfim, todas as estruturas que tem, né, na célula animal. Vou retomar aqui novamente, certo? A célula animal, para vocês terem ideia. Estou passando agora a célula vegetal, para vocês terem ideia. E agora eu vou abrir uma célula, né? Uma célula procarionte, tá? Tá dando para visualizar a procarionte aí? Tá. Sim. Pronto. Então, olha só como é que funciona. Nós temos, claramente dá para ver a membrana celular. Nós temos a parede celular, né? Ela é composta por elas duas, a parede celular e a membrana celular. Conforme a gente viu anteriormente, nos conceitos, nós temos um reforço, né, dessa estrutura de proteção da célula, tá? Da proteção e de transporte também da membrana, certo? Mas, em compensação, dentro da célula e procarionte, está tudo misturado. Então, é citoplasma misturado com núcleo, enfim, são várias estruturas que estão mergulhadas no mesmo citoplasma. Deu para entender? Deu. Ok, até aqui. Gente, alguma dúvida até aqui? Não. Tudo clarinho? Não. Pronto. Apareceu agora para mim Juliana. Juliana, boa noite, querida. Você fala de onde? Boa noite. Aqui, Nova Metrópole. Muito bem. Tem a galera aí da Calcaia, galera do Metrópole, galera ali do chega, esqueci agora há pouco. A moça falou, enfim. A galera aí dessa... Oi? Tem uma galera... tem uma galera bacana aí. Então, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Até aqui, tudo bem, Juliana? Pode estar tudo tranquilo? Posso continuar? Tudo. Eu já estava acompanhando. Show, beleza. Vamos para frente. O material depois vai ficar aqui? Bom, esse material, certo? Que eu estou apresentando a vocês aí agora, é o que eu estou falando. Eu vou estar incluído nos grupos, né, de WhatsApp, e daí, nos grupos, eu vou enviar. Tá certo. Beleza? Então, vamos para frente. Existem nas células procariontes, né, e eucariontes também, algumas células que transformam a energia luminosa em energia química, tá? Que são denominadas células autotróficas, sabe? Então, aquela velha pergunta que tinha lá no livro de ciências da 4ª série. O que é um ser autótrofo e um ser heterótrofo, né? Ou seja, aqueles seres autótrofos são, como diz lá no livro, e a gente não entendia de uma forma mais, como é que eu vou dizer, de uma forma mais cientificamente falando, isso, né? De uma forma mais científica, aí a gente dizia, seres autótrofos são seres que sintetizam ou que fabricam o próprio alimento, né? E os heterótrofos, né? Células heterótrofos são aquelas que não fabricam seu próprio alimento. Bom, é verdade, né? Mas as células autótrofas, né, ou autotróficas, elas sintetizam o próprio alimento através da energia luminosa, né? E existem transforma essa energia luminosa em energia química, e essa química altera algumas estruturas orgânicas que elas absorvem para que desenvolvam a glicose. Pois não, quem fala? Tá muito baixo agora, não sei se é problema do meu celular. Esse último agora tava perfeito.
Agora ficou muito baixo esse slide. O áudio, no caso. Que você O tá áudio, falando. né? Tá melhor No agora? meu tá Esse normal. problema é o meu celular. Tá melhor agora? O meu tá porque eu mexi, eu acho que é o celular, viu? Tá ok. Pronto. Você usa um fone ou você bota no Viva Voz, que fica mais alto, porque é tipo uma ligação, aí fica baixo mesmo. Pronto. Obrigado aí o pessoal aí da técnica, o pessoal da produção. Arrasaram, então, viu? Melhor mesmo, no Viva Voz. Pronto, então vamos lá. Gente, então assim, voltando, né? Então esses seres autótrofos, né? Aqueles seres que a gente viu lá na 4ª série, quando a gente estudava no primário lá, que são os seres que fabricam os seus próprios alimentos, né? Eles fabricam os próprios alimentos através de uma conversão da energia luminosa, né? Da energia do Sol, e eles fabricam, eles mudam algumas estruturas internas, né? Eles convertem essa estrutura interna em glicose, né? E a glicose é o alimento básico para alguns indivíduos, tá? Então, assim, esses seres, né? Eles convertem em alimentos. Só que existem outros seres também, que é o nosso caso, que nós somos seres heterotróficos, ou seja, nós não fabricamos o nosso próprio alimento, tá? E a gente não pode converter essa energia, né, luminosa em energia química, mas a gente transforma parte, né, dessa alimentação da energia química proveniente da alimentação, ou seja, a glicose proveniente dos alimentos, em energia mecânica ou térmica, né? Ou, do mesmo modo, né, em outra modalidade de energia, que são denominadas células heterotróficas. Ou seja, a gente precisa, tem que usar de outros meios para poder converter aquele alimento em energia. Mas as células autótrofas, elas convertem na própria energia, ok? Então, esse processo de transformação de energia luminosa em energia química, a gente vai dar o nome de fotossíntese, tá? Ou seja, as células autotróficas, eucarióticas, tá? Diga-se de passagem, elas possuem organelas, né? Ricas em clorofila. E aí o rapaz falou agora há pouco, são os cloroplastos, né? E essas estruturas, né, autotróficas, procarióticas, elas utilizam o seu próprio citoplasma, convertendo através de reações bioquímicas a energia luminosa e energia química, tá? Ou seja, elas mesmas, os seres procariontes, né? Elas mesmas fazem reações bioquímicas dentro da própria célula, eucarionte, procarionte, e converte essa energia luminosa, né? Fabrica energia luminosa e faz a reação da energia química, e assim sintetizando o próprio alimento, certo? A gente tem aí um modelo, né? Que a gente vai usar esse modelo como referência, né? Para os seres autótrofos, né? Ou seja, só um minuto, Sara. Então, assim, o indivíduo, ele tem o gás carbônico, né? E a água como produtos, como substrato, né? E utiliza a luz, junto com a clorofila, para transformar esse gás carbônico e essa água em glicose, oxigênio e água. Então, ele converte o gás carbônico e, junto com o oxigênio, ele faz essa conversão da glicose, oxigênio e água. Assim, ele tem o alimento, que é a glicose, e a sua hidratação, que é a água, e ainda o meio, né, de subsistir, que é o oxigênio. Pois não, Sara, pode falar. Eu só queria que o senhor definisse para mim. Eu não estou conseguindo te escutar, Flor. Fala só um pouquinho mais alto. Eu só queria
são células autótrofas e células heterótrofas, por favor? Pronto, vamos lá. As células autótrofas são as que sintetizam o seu próprio alimento, tá? Elas convertem energia através da energia luminosa o seu próprio alimento, tá? E os seres autótrofos... No caso, sempre seria glicose. Sim, exatamente. Certo? E aí e as células heterótrofas, elas não podem fazer o seu próprio alimento, sintetizar o seu próprio alimento, tá? Elas utilizam de meios externos para poder realizar a sua conversão, né, em energia mecânica e energia química, que é esse caso. Tá bom? Gente, queria parar hoje por aqui, certo? E na próxima aula a gente vai dar início, né, aos tipos de células eucariontes, tá? Como a forma a gente está vendo nos slides, certo? Queria que vocês dessem hoje uma olhadinha em alguns vídeos no YouTube, algum material que vocês também têm disponíveis lá no ambiente virtual de vocês, tá? Estou deixando aqui no vídeo, novamente, os meus contatos, certo? Contato de WhatsApp, contato de Instagram e contato do YouTube, tá? Essa nossa aula vai estar daqui a pouquinho, certo? Lá no YouTube, tá? E por hoje a gente fica por aqui, ok? Professor. Não. Você tem essa aula em PDF para você mandar no grupo para a gente? Eu tenho todas as aulas já do semestre todas já prontas. Pronto, aí se a gente já te adicionou no grupo de Itauá. Aí quando acabar a aula, se o senhor já quiser mandar, viu? Tá bom, então. Só eu puder, porque daqui a pouco, assim, eu dei uma aula de 6h30 até as 7h20, aí entrei com vocês 7h40 e até 8h30, e agora eu estou entrando em outra aula de 8h45 e vou até as 9h45 na outra instituição. Mas daqui a pouquinho eu mando para vocês. Tá bom? Não der para você mandar, não tem problema. Na hora que você tiver um tempinho, pode mandar, que a gente está sempre olhando o grupo, conversando entre nós. Então do meu, conversando no grupo. Pois não. Eu também tirei print de todos os slides que passou até agora. Sim, mas aí é o seguinte, você nem... Só um minutinho, tá? Pronto, vamos lá. Como eu estava falando agora para vocês, Samela, né? Nem precisa tirar esse print, certo? Eu tenho esse material e posso disponibilizar para vocês sim, tá ok? Tá certo. Tá bom, então. Gente, por hoje, ficamos por aqui, tá bom? E até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Tá certo. Sim.